Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje é a nossa introdução ao livro do profeta Jeremias. Vamos iniciar a nossa caminhada a esse maravilhoso livro de Jeremias. Não temos a pretensão de esgotar os assuntos, uma vez que traremos meditações concisas do estudo do livro, que é extremamente rico em história, geografia e profecias. O livro possui 52 capítulos. Buscaremos fazer a leitura de 2 capítulos diários. Todavia, alguns capítulos precisarão ser lidos individualmente devido à sua extensão e riqueza de detalhes. Assim estarei pontuando a cada dia os capítulos que deverão ser lidos. Precisamos de antemão saber que o livro de Jeremias, assim como o de Isaías, não foi escrito em ordem cronológica. Isso se faz notório quando vemos a citação no livro sobre os reis da nação. O livro recebe o nome de seu autor Jeremias, que significa o Senhor estabelece, o Senhor exalta ou ainda o Senhor derruba. Sabemos muito pouco da sua vida anterior, fora do que é dito no primeiro capítulo. Jeremias, capítulo 1, verso 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Nasceu provavelmente por volta de 640 a.C. em Anatote, a uns 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Jeremias se destaca entre os profetas hebreus por causa da dimensão em que revelou seus sentimentos pessoais. Os outros faziam suas profecias sem dizer muito do que se passava dentro deles, mas Jeremias revela seu coração turbulento, de um homem que foi escolhido um pouco contra sua vontade para ser o arauto de Deus em sua geração. Jeremias foi chamado por Deus para exercer seu ministério profético no 13º ano do reinado do rei Josias, para profetizar sobre o reino de Judá. Ele teve um longo ministério que se estendeu por mais de 40 anos, aproximadamente entre 625 a 586 a.C. Nessas 4 décadas, ele profetizou sobre os últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Jeremias, ele foi chamado para falar em uma época em que o antigo Oriente Próximo estava fermentando como nunca. Ele viu o poderoso Império Assírio entrar em colapso, enquanto surgia um outro regime babilônico que se espalhou pelo Oriente Próximo e combateu os exércitos egípcios até acabar com as suas pretensões. Em seu próprio país, Jeremias presenciou uma sucessão de crises políticas, intercaladas de períodos muito curtos de esperança pela estabilidade nacional. Jeremias proclamou a mensagem divina ao seu povo em uma época de crise política e moral em Judá. Ele deixou muito claro que a apostasia da nação era a verdadeira causa para a devastação iminente. Ao invés de aderirem ao alto padrão moral e espiritual da aliança do Sinai, os israelitas haviam se acomodado em larga escala à religião corrupta e idólatra de Canaã. Esta influência tinha se difundido tanto que havia ídolos mesmo na área do templo e em diversos lugares perto de Jerusalém. Crianças eram sacrificadas regularmente a Baal e Moloque, desafiando as proibições da lei. Essas práticas idólatras tinham sido suprimidas no tempo de Josias, porém assim que ele morreu, elas reapareceram. Como a apostasia representava uma rejeição fundamental do relacionamento pretendido pela aliança, Jeremias viu que o julgamento divino de Judá era inevitável. Quando o Império Assírio renunciou à sua esfera de influência política por causa da sua rápida desagregação, o Reino do Sul teve um período agradável de independência, sem controle externo. Esse intervalo, porém, terminou muito rapidamente, quando o Egito tentou restabelecer seu domínio sobre a Palestina e a Síria. Como se essa servidão não fosse suficiente, Judá foi obrigado a trocar um senhor mau por outro pior ainda. Quando os exércitos babilônicos e caldeus puseram um fim à existência do Reino do Sul, deportando quase toda a população do país. As diversas crises agonizantes pelas quais passou a nação estão claramente evidenciadas nos pronunciamentos de um dos mais leais filhos de Judá. As palavras de Jeremias espelham com sua angústia e seu sentimento a cruel tragédia que levou à extinção da nação.
As palavras descritas no livro evidenciam bem os conflitos emocionais pelos quais Jeremias passou. Naturalmente, ele não tinha nenhum desejo de ser um profeta de tragédias. Ardente patriota que era, mas ele não teve escolha. Tinha de proclamar a iminência do desastre a uma nação rebelde e idólatra. Consequentemente, sua angústia mental contida irrompeu às vezes emocionalmente contra o seu destino na vida. Ficou conhecido como profeta chorão, e houve épocas em que ele aceitaria com alegria ser desincumbido das suas obrigações de profeta, sofrendo pressão por causa da rejeição e da zombaria do povo. Jeremias 20, versículo de número 7. Senhor, tu me enganastes e eu fui enganado, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Havia uma oposição ativa à sua mensagem. Recebeu acusações de subversão. Jeremias 38, verso 4. E então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. Devido à constante perseguição por aqueles cujo bem-estar ele mais desejou, Jeremias chegou a dizer que nunca mais falaria em nome de Deus. Mas a compreensão de que ele tinha sido escolhido como instrumento supremo da revelação de Deus para a sua geração endurecida levava-o sem tréguas ao cumprimento da sua missão profética. Uma parte importante do seu legado espiritual à humanidade foi sua capacidade de fazer sua vida religiosa essencialmente um assunto de relacionamento pessoal com Deus, situação quase obrigatória por causa da perseguição que teve de enfrentar. Podemos ver o seu patriotismo no seu desejo ardente de uma união espiritual permanente entre Judá e seu Deus, baseado nas prescrições da aliança. Mas a apostasia resoluta da nação fazia disto algo muito remoto, e em consequência Jeremias viveu 40 angustiosos anos predizendo e aguardando o julgamento divino que viria com certeza sobre Judá. Grande parte do seu conflito emocional provinha de que ele amava a todos sem distinção e por isso relutava compreensivelmente em proclamar o castigo que viria em breve sobre a nação atolada na lama da idolatria e da apostasia. Sua fidelidade à missão profética, entretanto, era tanta que ele anunciou a calamidade sem medo, apesar de gritos de raiva, repreensão e hostilidade incessante da nobreza e do povo em geral sem distinção. Com suas profecias certeiras quanto a Jerusalém e o templo, assim uma dessas profecias causou até a sua prisão. O quadro trágico de Jeremias como homem de Deus que lamenta com grande pesar no coração as tribulações que em breve sobreviriam à nação impenitente, atravessou os séculos e se fixou profundamente na consciência dos escritores do Novo Testamento. Há umas 40 citações diretas à sua profecia. O que mais impressiona, porém, é a maneira com que o povo associou Jesus Cristo com Jeremias. Quando Jesus fez a sua pesquisa de opinião pública entre os seus discípulos, alguns o identificaram com essa figura profética proeminente do sétimo século antes de Cristo. Mateus capítulo 16, versos 13 e 14. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Não é de surpreender que alguns confundiram o homem de dores com o profeta do coração partido, porque tanto Jeremias como Jesus choraram e lamentaram sobre os seus contemporâneos. Diferentemente de Isaías, Jeremias vivenciou muitas das profecias, inclusive o cativeiro babilônico. Todavia, assim como Isaías profetizou a salvação de um remanescente, assim se dará com Jeremias, que profetizará sobre um novo pacto. Um remanescente haveria de retornar para viver sob o império do Messias. O governo reto do Messias sobre um povo justo ajuda a explicar a doutrina de Jeremias sobre a nova aliança. Esse novo pacto haveria de assegurar o perdão transcendendo o legalismo do antigo pacto. Através do sacrifício vicário de Cristo e da obra regeneradora do Espírito Santo do Senhor, o novo pacto, a nova aliança feita no sangue de Jesus, tornou-se uma realidade. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versos 10 e 11. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar.
Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Creio que o Senhor tem muito a nos ensinar neste maravilhoso livro. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Jeremias.